versículo 21. Caso você quiser colocar um tema nessa pregação, você coloca o seguinte tema: perdão que justifica a nossa alma. Amém? Vamos falar todo mundo junto? Perdão que justifica a nossa alma. Mais uma vez, bem forte. Perdão que justifica a nossa alma. Lucas capítulo 15, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Porque a palavra fala sobre o filho pródigo que volta depois de ter acabado com tudo que o pai tinha, depois de ter pecado, de ter feito o que não deveria fazer, alguém diante de Deus. E a resposta do pai, quando o filho falou dessa maneira, quando ele retornou, foi, versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também madeira, novilho e cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Então essa foi a resposta do pai para aquele que confessou o seu pecado, para aquele que reconheceu o seu pecado. Irmãos, hoje Deus fala essa palavra no nosso coração, já nos preparando para entender o que significa a Santa Ceia. A Santa Ceia sem reconhecimento do pecado que nós cometemos, ela se torna para nós maldição, ela se torna para nós condenação. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos analisar nós mesmos e ver se nós estamos diante de Deus aptos a ceiar, a participar dessa ceia. E ao mesmo tempo, aquele que confessa os seus pecados e deixa, a palavra de Deus diz que alcança a misericórdia. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Então nosso coração hoje é convidado a confessar os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados, e Deus ele tem o perdão para as nossas vidas. Glória a Deus. Também, irmãos, o que chama a atenção aqui, o que Deus falou no meu coração, foi a respeito daquele outro irmão que ficou em casa e viu o filho, o irmão dele voltar, e que viu o filho chegar e pedir perdão, pedir que fosse naquele momento perdoado, e o coração desse irmão ele não viu com bons olhos aquela atitude. Olha o que fala a palavra de Deus. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele, respondendo a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Então, quando ele indaga o pai por que o pai estava fazendo aquilo para o filho que pediu o perdão, o pai justifica, fala: meu filho, esse recebeu o perdão, esse tem que ser ajudado nesse momento. Nesse momento de dificuldade que ele está passando, vamos acolher ele, vamos ajudar ele.
Porque ele reconheceu que pecou, ele reconheceu. Então, irmãos, isso é muito importante. Aí Deus ele te faz uma pergunta nessa noite. Quem que você quer que esteja ao seu lado quando você estiver errado? Quando você falhar na sua caminhada, quando você estiver encrencado, quando você estiver em apuros, quem que você quer que esteja ao seu lado? E aí você percebe, você vai lembrar das pessoas que realmente te amam. Que a sua mãe, a minha mãe, nossa, eu queria que ela estivesse ao meu lado. Às vezes o seu pai, às vezes a sua esposa, o seu esposo, aquela pessoa que te ama realmente, para te ajudar. Não é diferente, irmão. Quando Deus ele perdoa, a palavra de Deus diz que ele perdoa de verdade. Olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 43, versículo 25. Sou eu quem apaga as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Porque acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então Deus ele traz essa palavra para a gente falando, olha, eu vou lançar os seus pecados. Surgiu essa frase desse versículo do lado do esquecimento. Não vai ter mais condenação para você nesses pecados. Agora, irmão, se você está dentro da casa do Senhor, se você já confessou os seus pecados, por que vai ter julgamento sobre a sua vida dos outros irmãos? Porque alguém vai olhar para você e falar desse jeito, mas por que ele está ceando? Por que ela está ceando? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo aquilo? Se Deus, o próprio Deus, já te justificou para você receber o perdão. Se ele te fala, analise-se, pois o homem é assim mesmo, não é a vida do outro irmão, não. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo diante da casa do Senhor. Cada um é responsável para trazer sobre si essa análise, falar, será que eu estou fazendo conforme convém? E a pessoa mesma vai confessar os seus pecados, vai abandonar os seus pecados, e vai receber de Deus a certeza que os seus pecados foram lançados no lago do esquecimento, e ninguém tem direito de ir lá, tentar resgatar os pecados e trazer novamente, para que venha lançar o rosto da pessoa novamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: acima de tudo, porém, tende intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sabe como é que a gente consegue reverter essa situação dentro da casa de Deus? O amor. O amor vai conseguir olhar para as pessoas que estão errando e falar, se ela pediu perdão, vou perdoar também. Se Deus perdoou ela, quem sou eu para não perdoar? Vou perdoar também. O amor cobre multidão de pecados. Não interessa o que ele fez, não interessa o que ela fez. Se Jesus justificou ela, justificou ele vai ser meu amigo, ele vai ser a pessoa que eu vou ajudar na casa do Senhor. Eu vou estender minha mão para fazer com que a vida dele se torne mais fácil dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículo 20. Sabe que aquele que fizer o pecador desviar-se do seu mau caminho errado, salvará da morte essa alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, se alguém estiver indo no caminho errado, se você chegar a conversar com ele, se você perdoar, se você procurar mostrar para ele, mostrar para aquela pessoa que está no caminho errado, se ele voltar do seu caminho errado, a palavra de Deus diz que vai ser coberto de multidão de pecado também. E a gente pode ser usado para ajudar uma pessoa que está indo para o caminho errado a sair do seu erro e voltar para as coisas do Senhor. Só que não é com palavra de acusação, irmão. Palavra de acusação, a palavra de trazer, às vezes, uma falha da pessoa, um erro da pessoa, apontar os defeitos da pessoa, isso daí vai trazer um mal para a pessoa. A pessoa vai ficar triste,
perceber que ela está ali para te acolher, ali para te ajudar, você vai querer a ajuda dela. Você vai falar, nossa, realmente essa pessoa me tratou bem, ela não olhou o que eu fiz de errado, mas ela está procurando me ajudar na minha caminhada. Aí você vai se sentir bem, você vai falar, nossa, realmente, o meu caminho está sendo ruim, eu vou voltar no meu caminho de erro. E aí Deus ele vai usar aquela pessoa e vai cobrir novamente multidão de pecados. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda para que todos os homens em todo lugar se arrependam. Ou seja, Deus passou uma ordem. Todos, em todos os lugares se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso procede de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os homens as suas transgressões, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos que vos reconcilieis com Deus. Aí Deus entrega o ministério da reconciliação. A igreja, irmão, não é o ministério de acusação. Olha, entendendo que Deus revela para a gente, a igreja não é o ministério da acusação, não, irmão. Não é o ministério da acusação. Ninguém está aqui para apontar o erro de ninguém, ninguém está aqui para denigrir a imagem de ninguém, ninguém está aqui para comentar a vida das pessoas. Nós estamos aqui com o ministério da reconciliação para falar. Se reconcilie com Deus, porque Deus te ama, porque Deus quer o seu bem, porque Deus perdoa os seus pecados, porque Deus quer que você abandone os seus erros para você encontrar a salvação que é Cristo. E essa é a promessa de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz também, 1 João capítulo 2: meus filhinhos, não pequeis. Se porém vós pecardes, tendes para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos hoje o perdão de Deus. Ele é o nosso advogado. Ele se apresenta perante os acusadores e defende o nosso coração, defende a nossa alma e fala: ó, está vendo essas marcas das minhas mãos? Foi o preço que eu paguei para hoje pagar. Em favor desse homem, em favor dessa mulher, na presença dos seus acusadores. Quem tentará acusadores contra? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A palavra de Deus diz: é Cristo Jesus que os justifica. Quando Cristo fala por você, acabou a acusação. Por isso você tem que ser amigo de Jesus. Por isso você tem que, como o Leonildo falou muito bem, está colado na verdade. Seja sincero diante de Deus. Reconheça: eu pequei, eu errei mesmo. Irmão, não deu certo, eu pequei. Você me perdoa? Você me perdoa? Quero recomeçar. Eu errei, eu não devia ter feito isso. Eu fiz errado. E aí, quando você reconhecer, o próprio Jesus se transforma naquele momento da sua vida, naquele que você precisa para reverter aquela situação. Amém? Vamos ficar de pé, ouvir um louvor com a irmã Leoniane, um louvor com a irmã Noemi, que até essa noite. Coloque o seu coração diante de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos justificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz também em Salmos 32, versículo 3 ao 5. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 32, versículo 3 ao 5. Glória a Deus, aleluia. Para o seu coração saber o que Deus quer fazer na sua vida. 32, Salmo 32, versículo 3 ao 5. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou com sequidão e estio.
Agora presta bastante atenção, versículo 5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Amém? Então, Deus, Ele fala com você que Ele é piedoso. É aquele que você tem que fazer súplicas, é aquele que você tem que se voltar e pedir perdão essa noite. Prepara o seu coração, que Deus tem uma nova fase na sua vida. Deus te chama hoje. Vem reconciliar-te, vem. Reconhece de novo. Você tem um advogado, Cristo Jesus, justo, juiz fiel, amigo, que está do seu lado para te ajudar, que está do seu lado para te socorrer nesse momento. Então, só para ele, ajuda na presença do Senhor. Aleluia. Lugar muito distante.
Se você ainda não recebeu o milagre, creia que recebeu. Eu quero compartilhar com os irmãos que alguns irmãos sabem o meu sofrimento quando eu estive preso. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou liberto. Aleluia!
aleluia. 10 anos atrás, Deus me trouxe a família da Noêmia, a gente entrou na casa dela. E eu vejo ela hoje como uma parceira de obra. Alguém que Deus levantou para estar aqui lado a lado comigo, lado a lado ali. Glória a Deus. Vocês com a Oh, glória, aleluia. veio aqui, irmã Noêmia, nós vamos orar pela sua vida. Eu sei que tem tanta coisa que ainda vai ter que ser passado, que você vai atravessar, mas Deus te diz essa noite: eu sou contigo. Isso é Glória. Aleluia, vem aqui que nós oramos pela sua vida. Aleluia, Deus está falando. Aleluia, glória a Deus. Minha presença te basta. Você vai passar Oh, muito. glória. Vai caminhar, mas lembra dessas palavras. Glória, aleluia. Aleluia, ele reconhece o seu esforço, reconhece o seu coração diante dele. Por isso que ele te traz aqui hoje, para que nós estivéssemos orando pela sua vida. Aleluia. Confia não somente no Senhor. Você começou uma obra ali na sua casa, Deus ele vai estar com o seu fazer acontecer ali. Não somente acredite no poder que está em suas mãos. Deus não retroceda, não Amém. retroceda, diz o Senhor, no seu coração, Senhor. Espírito Santo de Deus. Deus te fala, uma obra impossível, algo, Senhor, que ao olhar humano não tem como dar certo, Senhor. Mas querido, como fazer essa obra dar certo é como o amor, como a palavra diz, o amor que joga muitos tantos pecados, Senhor. O amor que reabilita o ser humano, o amor que ressocializa, Senhor. O amor que Aleluia, Deus. o amor que cura as feridas da alma, que apaga cicatrizes, Senhor, mais profundas, Senhor, do coração. O amor, Senhor, que traz saúde, Senhor. No nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mais íntimo do ser do ser humano, Pai, restaura, Senhor. Tira a angústia, tira o sofrimento, a aflição, a mágoa, a dor, a amargura. Por isso, Pai, nós estendemos as mãos sobre a vida dela, por exemplo, agora. Queima todo sentimento ruim. Onde está nascendo o sentimento ruim? Onde está trazendo a depressão, a ansiedade? Onde está trazendo algum mal a essa mulher? Glória, aleluia. Seu poder agora é cancelado, seu poder agora é desfeito. Satanás do inferno, você não tem poder nesse lar, nessa casa, porque ela está no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Essa casa é maravilhosa, Oh, glória, aleluia. todos os seus pecados são lançados no lago do esquecimento. Toda maldição, toda causa do pecado agora receba a ordem, já era, acabou. Quem te alimentava foi destruído na cruz do Calvário. Agora, certeza, aparecida agora. Toda maldição hereditária, a maldição da lei que acusa, que acusa, tipo de dano nessa casa, nessa família, receba uma ordem, seja desfeito. Deus para dar sabedoria a essa mulher, Pai, estendemos as mãos para você, receba hoje a sabedoria da sua vida.